Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui nós vamos ler algumas OJs e súmulas sobre o direito coletivo do trabalho. Então a gente vai começar com a súmula 190 do TST. De acordo com essa súmula, ao julgar ou homologar ação coletiva ou acordo coletivo nela havido, o TST exerce o poder normativo constitucional, não podendo criar ou homologar condições de trabalho que o STF julgue inconstitucional. Ele não pode criar nem homologar uma situação que o STF já entendeu que é inconstitucional. Depois nós temos a súmula 374, que afirma que o empregado, integrante de categoria profissional diferenciada, não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. A súmula 375 diz que os reajustes salariais previstos em norma coletiva do trabalho não prevalecem frente à legislação superveniente de política salarial. A 423 diz que estabelecida a jornada superior a 6 horas e limitada a 8 por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turno ininterrupto não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª hora como extra. Depois temos a súmula 277, que afirma que as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente podem ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. Acontece que nós temos uma vedação imposta pela reforma trabalhista no artigo 614, parágrafo 3º, que vedou essa ultratividade. Temos que pesquisar também, porque eu acredito que tinha uma DPF que já tinha declarado essa súmula inconstitucional. E para acrescentar, temos ainda o precedente normativo 120, que afirma que a sentença normativa vigora desde o seu termo inicial até que sentença normativa, convenção coletiva ou acordo superveniente produza sua revogação, expressa ou tácita, respeitando, porém, o prazo máximo legal de 4 anos. Então, esse precedente normativo aqui, ele trata da sentença normativa. E aqui diz que, respeitado o prazo de 4 anos, pode-se prorrogar o seu termo. É isso, né? Ela vigora desde o seu termo inicial até que ou sentença, ou convenção, ou acordo produza sua revogação. Mas, respeitado o prazo de 4 anos. Acontece, eu não sei honestamente se o parágrafo 3º do artigo 614 vai ter algum impacto. Ele é expresso, ele se refere ao acordo e convenção. E fala da outra atividade, né, que vai sem prazo. E aqui no precedente normativo 120 nós temos o prazo de 4 anos. Em seguida temos a súmula 330. Ela afirma que a quitação passada pelo empregado com assistência da entidade sindical da sua categoria ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos 477 da CLT, tem eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao valor dado à parcela ou parcelas impugnadas. Então, a gente tem aqui uma súmula que trata especificamente daquele 477. A gente também tem, se tratando de eficácia liberatória das verbas do contrato, quando tratamos do PDV, do PDI, da CCP, e agora temos também, antes da reforma trabalhista, né, no caso, que agora não precisa mais, mas tinha a homologação da rescisão, e aqui qual seria o efeito? E de acordo com a súmula 330, essa quitação passada pelo empregado,
ela teria eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo, e salvo se oposta a ressalva expressa e especificada ao valor dado à parcela. Então, em regra, eficácia liberatória em relação a todas as parcelas do recibo. Excepcionalmente, estas não teriam, né, eficácia liberatória se fosse oposto uma ressalva expressa que especificaria o valor dado à parcela ou às parcelas impugnadas. O item 1 dessa súmula 330 afirma que a quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de quitação e, consequentemente, seus reflexos em outras parcelas, ainda que estas constem desse recibo. Então, tá falando aqui, a quitação não abrange as parcelas não consignadas no recibo e, consequentemente, também não abrange os reflexos em outras parcelas, ainda que estas estejam no recibo. E item 2. Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do contrato de trabalho, a quitação é válida em relação ao período expressamente consignado no recibo de quitação. Então, quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do contrato, a quitação é válida, mas só em relação ao período que está no contrato. Então, como se fosse o caput da súmula, fala da eficácia, regra geral. O item 1 fala dos reflexos e o item 2 fala do período, só vale para aquele período determinado. E aqui uma observação é que a reforma trabalhista alterou a redação do artigo 477 para tornar desnecessária qualquer espécie de assistência, inclusive a sindical, nas rescisões contratuais, né? Não em qualquer caso, nas rescisões contratuais. E isso se infere da revogação dos parágrafos 1, 3 e 7 do artigo 477. Depois nós temos a súmula 332, de acordo com ela, as normas relativas à complementação de aposentadoria inseridas no Manual de Pessoal da Petrobras têm caráter programático. Não resulta direito à efetiva complementação. Depois nós temos a súmula 449, que diz assim, que a partir da vigência da Lei 10.243, que acrescentou o parágrafo 1º ao artigo 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo, que elastece o limite de 5 minutos que antecede ou sucede a jornada de trabalho, para fins de apuração de horas extras. Essa súmula aqui, gente, caramba, que importante, né? Eu não lembrava dela, e é uma súmula nova, né? Súmula 449. Então, não prevalecia as convenções e os acordos que elasteciam o prazo de 5 minutos que antecediam e sucediam a jornada de trabalho para fins da apuração de hora extra. Mas, apesar disso, a gente tem que comparar essa súmula com as novas disposições da CLT. Agora nós temos o artigo 611-A, que diz que é possível você fazer um pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Então, pode ser que essa súmula tenha sido, muito provavelmente, ela foi prejudicada. A lei, olha que termo bonito. O artigo 611-A, ela está aqui conferindo primazia à negociação coletiva. Nós temos a súmula 286, ela diz que a legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se também à observância de acordo ou convenção coletiva. Então, a legitimidade que ele tem para propor ação de cumprimento estende-se também à observância do acordo e convenção coletiva. A súmula 444 trata da jornada de trabalho. Vamos ver o que ela diz. A 444 trata da 12/36, da escala. Aí diz assim, é válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso,
prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos dias feriados. É válida, em caráter excepcional, a jornada de 12 por 36, que está prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo ou convenção, assegurada a remuneração em dobro dos dias feriados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª hora. E essa súmula com certeza foi prejudicada. A reforma trabalhista acrescentou o artigo 59A. Esse artigo previu outras hipóteses de estipulação do trabalho em regime de 12 por 36 e previu que os feriados trabalhados consideram-se já compensados, né? Porque aqui, olha, de acordo com a súmula, era assegurado em dobro os dias feriados, os dias trabalhados em feriados, e de acordo com o artigo 59A, eles não são. Então, o empregado, aqui, o não ter direito a hora extra, essa parte continua, né? Deixa eu ler aqui, ó, artigo 59A. O caput diz que é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção ou acordo coletivo, estabelecer horário de 12 horas seguidas por 36 ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos. Então, o intervalo pode ser observado ou indenizado. Não necessariamente vai ser cumprido, pode ser indenizado. E aqui, ele tem esse 59A, tem o parágrafo único. Esse parágrafo único afirma que a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriado, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput, que é o 12 por 36, o que essa remuneração abrange? Ela abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e abrange também o descanso em feriados. E são considerados compensados também os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 da CLT. Aqui uma observação. Que a lei permite que seja estabelecido o trabalho em regime de 12 por 36 mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo. Ainda não há qualquer restrição com relação ao ramo ou atividade do empregador. Por fim, a parte da súmula 444, que prevê o pagamento em dobro dos feriados trabalhados, fica superada. A súmula 432. O recolhimento a destempo da contribuição sindical rural não acarreta a aplicação da multa progressiva prevista no artigo 600 da CLT, em decorrência da sua revogação tácita pela Lei 8.022. Então, o recolhimento a destempo da contribuição sindical rural não acarreta a aplicação da multa progressiva prevista no artigo 600, em decorrência da sua revogação tácita. Depois, tem a observação que a reforma trabalhista acabou com a contribuição sindical obrigatória, de modo que qualquer desconto deve ser precedido de expressa autorização do empregado. É o artigo 545 da CLT. Depois, a súmula 384 afirma que o descumprimento... Tem 2 itens, né? O primeiro item fala assim: o descumprimento de qualquer cláusula constante de instrumento normativo diverso não submete o empregado a ajuizar várias ações, pleiteando em cada uma o pagamento da multa
referente ao descumprimento de obrigação prevista na cláusula. O descumprimento de qualquer cláusula constante do instrumento não submete o empregado a ajuizar várias ações, pleiteando em cada uma o pagamento da multa. Aí tem 2. É aplicável multa prevista em instrumento normativo em caso de descumprimento de obrigação prevista em lei, mesmo que a norma seja mera repetição de texto legal. Isso está na 384. Agora, 246 afirma que é dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura de ação de cumprimento. Então, eu não preciso esperar o trânsito em julgado da sentença normativa para propor ação de cumprimento. Essa está na 246. A 279 afirma que a cassação de efeito suspensivo concedido a um recurso interposto de sentença normativa retroage a data do despacho que o deferiu. Então, tem um recurso, né, no caso aqui, tem um recurso da sentença normativa. Esse recurso tinha efeito suspensivo, então estava sem efeito. A decisão, os seus efeitos estavam suspensos. E foi cassado esse efeito suspensivo. Então, a decisão vai produzir os efeitos. Nesse caso, essa cassação, ela vai retroagir a data do despacho que o tinha deferido. Essa súmula aqui também bem importante e é o número 279. E agora, por fim, temos a OJ 346. São as OJs, né? Nós vimos as súmulas e agora nós temos aqui 4 OJs. A primeira afirma que a decisão que é a OJ 346. A decisão que estende aos inativos a concessão de abono de natureza jurídica indenizatória previsto em norma coletiva apenas para os empregados em atividade a ser pago de uma única vez e confere natureza salarial à parcela afronta o artigo 7º. Então, a decisão que estende aos inativos a concessão do abono de natureza jurídica indenizatória, porque tá falando assim, que a decisão tá estendendo a concessão de abono de natureza indenizatória previsto em norma coletiva apenas para os empregados em atividade. É ser pago de uma única vez e confere natureza salarial à parcela e isso afronta o artigo 7º, inciso 26. Esse 7º, inciso 26 trata do reconhecimento de acordo ou convenção coletiva. Honestamente, eu não sei por que fere, se seria porque a decisão está trocando a natureza, que uma natureza salarial e a outra indenizatória. Ou se porque a decisão só concedia para os empregados em atividade, a sentença normativa estendeu aos inativos, mas eu acho que nesse caso aqui é quando pode, porque tem hipóteses, né, em que o tribunal pode estender, mas aqui tá falando aos inativos e não, porque eu acho que o artigo da CLT fala para os trabalhadores em atividade. Enfim, esse é o teor da OJ, se alguém souber explicar. OJ 367, todos são da SBDI 1. OJ 367. O prazo de aviso prévio de 60 dias concedido por meio de norma coletiva que silencia sobre o alcance de seus efeitos, computa-se integralmente como tempo de serviço, nos termos do 487, parágrafo 1º, repercutindo nas verbas rescisórias. Então, se tem uma norma coletiva que concede aviso prévio de 60 dias, esse período aqui ele computa-se integralmente no tempo de serviço. Então, na lacuna, né, da norma, porque a norma coletiva não estabeleceu os seus efeitos, então o TST afirma que nessa OJ 367 que será aplicado aqui o artigo 487, parágrafo 1º. Em seguida, temos a OJ 325.
conforme seu entendimento, o aumento real concedido pela empresa a todos os seus empregados somente pode ser reduzido mediante a participação efetiva do sindicato profissional no ajuste nos termos do artigo 7º, inciso 6º. E por fim, agora sim, essa é a última OJ, OJ 413, a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba auxílio alimentação ou a adesão posterior do empregado ao PAT, não altera a natureza da parcela instituída anteriormente para aqueles empregados que já percebiam o benefício de forma habitual. Então, para o J 413, quando o empregado pactuar em norma coletiva o caráter indenizatório do auxílio alimentação ou ainda se o empregador aderir posteriormente ao PAT, isso não alteraria a natureza salarial do auxílio alimentação para aqueles empregados que já recebiam benefício de forma habitual. E eram essas súmulas separadas em relação ao súmulas e OJs, né, em relação ao direito coletivo. E agora nós vamos começar a... deixa o crochê tá aqui. Eu tava procurando, mas achei que essa ficha não tava aqui. Só vou ler mais um OJ. OJ 322. Ela diz o seguinte: nos termos do artigo 614, parágrafo 3º, é de 2 anos o prazo máximo da vigência dos acordos e das convenções. Assim sendo, é inválida naquilo que ultrapassa o prazo total de 2 anos. A cláusula de termo aditivo, que prorroga a vigência do instrumento por prazo indeterminado. Então, eu coloquei aqui que não é totalmente inválida, é inválida só naquilo que ultrapassa 2 anos. Acho que foi uma pegadinha. Mas revendo aqui, então, nos termos do artigo 614, parágrafo 3º da CLT, é de 2 anos o prazo máximo da vigência. Por isso, é inválida a cláusula naquilo que ultrapassa esse prazo de 2 anos. E também a cláusula de termo aditivo, que prorroga a vigência do instrumento por prazo indeterminado. Muito bem, então agora sim, agora eu termino essa parte e o próximo, então, as próximas súmulas de OJ são referentes ao direito processual do trabalho. Até lá.